Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nesse sabadão falando sobre a rodada de sexta-feira, né? Tivemos uma baita de uma rodada ontem, tivemos muitos jogos, então nem vou me estender muito aqui na introdução porque tem muita coisa pra gente falar. Só peço para que você rapidinho deixe seu like e se inscreva no canal, fechou? Vamos lá, galera, sem enrolação, hein? Começando aqui com a vitória do Chicago Bulls para cima do Charlotte Hornets por 121-91. Esse jogo foi extremamente tranquilo para o Chicago, né? O Bulls não teve dificuldade quase que nenhuma. O Charlotte não chegou a oferecer nenhum tipo de risco para o Bulls, que com um ótimo desempenho no ataque e uma defesa muito segura, conseguiu garantir sua 37ª vitória na temporada. Já a equipe do Hornets chegou a 52 derrotas na temporada, tá bom? O destaque da partida foi DeMar DeRozan, com 23 pontos. Indiana Pacers encarou o Oklahoma City Thunder e em grande noite de TJ McConnell, Indiana conseguiu vencer por 121-117. No primeiro tempo, o Indiana foi muito produtivo, né? O Mathurin, o próprio Isaiah Jackson veio muito bem do banco, o time conseguiu entregar no ataque e conseguiu ter um bom desempenho na defesa. E contando com as tijoladas que o Oklahoma deu no primeiro tempo, né? O Thunder chutou 0 de 13 no perímetro, né, na primeira metade do jogo. Indiana conseguiu ir para o intervalo com a vantagem de 4 pontos. A vantagem só não foi maior porque o Shai teve um ótimo volume, né? O Shai entregou 20 pontos e graças a ele o Oklahoma ainda ficou vivo no primeiro tempo. No terceiro quarto, o Pacers caiu bastante de produção. O Oklahoma se aproveitou e assumiu a liderança, só que no quarto período, com o TJ McConnell muito bem dos dois lados da quadra, Indiana conseguiu garantir a vitória e chegou à marca de 34 vitórias na temporada. Já o Oklahoma se complicou na luta por uma vaga no play-in e chegou à sua 40ª derrota na temporada. Destaques da partida: pelo lado do Pacers, TJ McConnell, foram 21 pontos, 9 rebotes e 8 assistências para ele. Inclusive, que temporada do TJ McConnell, hein? Um jogador que, se tivesse em um time que, estivesse ali no top 6 da conferência, com certeza ele seria um cara cotado para Sixth Man of the Year, tá? Porque a temporada que o McConnell fez, excelente temporada do McConnell. Pelo lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, né? Foram 39 pontos e 9 rebotes para o Shai, mas infelizmente ele não teve muita ajuda nesse jogo, né? Philadelphia 76ers encarou o Toronto Raptors e conseguiu uma bela vitória por 117-110, né, cara? Tendo um segundo quarto espetacular, muito por conta da ótima performance do James Harden, o Philadelphia conseguiu ir para o intervalo com 20 pontos de vantagem, né? No segundo quarto, o Philadelphia meteu uma parcial de 46-27, cara. Realmente foi um baita de um amasso. No segundo tempo, Toronto conseguiu pressionar bastante o Philadelphia, né? Anunoby, Van Vliet e o Scottie Barnes tiveram uma ótima produção, só que por ter, aberto uma larga vantagem, Philadelphia conseguiu garantir a vitória mesmo sendo pressionado e saiu com a sua 51ª vitória na temporada. Já Toronto chegou à sua 39ª derrota. Destaques da partida: pelo lado dos Sixers, James Harden com 23 pontos e 11 assistências foi o melhor jogador do time. Pelo lado do Raptors, cabe destacar Scottie Barnes com 29 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, tá bom? Orlando Magic encarou o Washington Wizards e conseguiu uma bela vitória por 116-109, né? O jogo foi muito equilibrado, só que no quarto período, Orlando conseguiu dominar completamente o Washington Wizards e com o ótimo desempenho do Banchero, do Franz Wagner, o time garantiu sua 33ª vitória na temporada. Já o Wizards chegou à sua derrota de número 43, né? Destaque individual da partida foi Paolo Banchero com 30 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Boston Celtics encarou o Utah Jazz e conseguiu mais uma vitória por 122-114, né? Apesar do Utah ter tido uma boa produção no primeiro tempo,
a equipe acabou tomando um prejuízo de 6 pontos, porque Jason Tatum e Derrick White tiveram um volume fantástico, né, cara? Os dois combinaram para 32 pontos e fizeram Boston ir para o intervalo na frente. No terceiro quarto, o perímetro do Celtics teve um aproveitamento sensacional, né? O perímetro do Celtics foi bom, foi bem demais e conseguiu aumentar a vantagem para 15 pontos. E no quarto período, apesar do Talen Horton-Tucker ter entregado muito no ataque, o Jason Tatum meteu 17 pontos e garantiu a 54ª vitória do Celtics na temporada. Já o Utah chegou a 41 derrotas. Destaque da partida, Jason Tatum, meus amigos. 39 pontos e 11 rebotes para o Tatum. Brooklyn Nets enfrentou o Atlanta Hawks e em grande noite de Mikal Bridges, Brooklyn venceu por 124-107, né, cara? No primeiro tempo, o Mikal Bridges entregou 20 pontos e conseguiu dar dar um ritmo pro ataque do Brooklyn maravilhoso, né, cara? O Brooklyn entregou muito no ataque. Joe Harris também veio muito bem do banco, né? Meteu 3 bolas de 3 e muito graças a esses dois e a um ótimo desempenho defensivo, o Nets foi pro intervalo na frente. No terceiro quarto, o Brooklyn teve ainda mais volume de jogo, o Brooklyn dominou completamente o Atlanta e depois de meter uma parcial de 42-24, o jogo basicamente terminou. No quarto período, o Hawks até tentou ali fazer alguma coisinha, mas o Brooklyn estava muito tranquilo e sem muitos sustos chegou a sua vitória de número 42 na temporada. Chega, né, muito perto de garantir a sua vaga nos playoffs. Já a Atlanta se complica um pouquinho, chegando à sua 39ª derrota. Destaques da partida pelo lado do Brooklyn. Mikal Bridges com 42 pontos foi o melhor jogador do time e o melhor jogador da partida. Pelo lado do Hawks, o destaque negativo foi Trae Young, que teve uma péssima noite nos arremessos. O Trae terminou o jogo com um aproveitamento de 3 de 12 no field goal e 0 de 5 para 3 pontos. Essa foi a pior atuação de Trae Young desde que o Quinn Snyder assumiu o comando da equipe, né? Trae realmente ontem foi o terrorista da noite, né? O terrorista da noite foi o Trae Young. New York Knicks e Cleveland Cavaliers fizeram um baita de um jogo e em um duelo sensacional entre Jalen Brunson e Donovan Mitchell, o Knicks conseguiu levar a melhor e venceu por 130-116. No primeiro tempo, cara, tivemos 2 ataques simplesmente maravilhosos, né, cara? De um lado, o Cleveland teve uma ótima entrega no ataque, muito por conta do ótimo trabalho de bola, né, que o Cleveland teve. O Cleveland movimentou muito bem a bola. O Darius Garland, inclusive, distribuiu 8 assistências só no primeiro tempo. E outra coisa que fez o Cleveland ter uma alta produção ofensiva foi o Donovan Mitchell, né? O Mitchell entregou 26 pontos e liderou o Cleveland no primeiro tempo. O Cleveland meteu, no primeiro tempo, cara, 72 pontos. Mas o time não foi pro intervalo na frente, porque do outro lado, o Knicks também teve um ótimo desempenho no ataque, né? O time conseguiu achar ótimos arremessos no perímetro e tendo um Jalen Brunson metendo simplesmente 33 pontos, o Knicks conseguiu levar para o intervalo uma vantagem de 7 pontos. Mas assim, baita primeiro tempo. No terceiro quarto, o Mitchell entregou muito no ataque, muito, e fez com que o Cleveland cortasse a diferença para apenas 3 pontos. Só que no quarto período, a defesa do Knicks foi muito bem, limitou completamente o ataque do Cleveland e com o Jalen Brunson aparecendo bem pra caramba na frente, o Knicks fechou muito bem a partida e garantiu a sua 45ª vitória na temporada. Já o Cleveland chegou à sua 30ª derrota. Destaques da partida, Brunson e Mitchell. Com 48 pontos marcados, Jalen Brunson atingiu seu novo career high e foi o grande nome dessa vitória do Knicks. E Donovan Mitchell marcou incríveis 42 pontos, mas acabou não sendo suficiente
para dar a vitória para Cleveland. Houston Rockets jogou contra o Detroit Pistons e conseguiu uma bela vitória por 121-115. O jogo acabou sendo muito equilibrado, né? O jogo foi muito pau a pau. E o que acabou definindo a vitória do Houston foi a ótima performance da dupla Kevin Porter Jr. e Jalen Green, né, cara? Os dois combinaram para 65 pontos e lideraram o Houston para a sua 19ª vitória na temporada. Já Detroit chegou à incrível marca de 61 derrotas na temporada, né? Destaques da partida: Porter e Green. Kevin Porter meteu 33 pontos, Jalen Green meteu 32, incluindo uma enterrada simplesmente sensacional, cara. Realmente esse moleque é um monstro atlético, Jalen Green, um monstro atlético. Memphis Grizzlies teve a sua revanche contra o Los Angeles Clippers e dessa vez conseguiu vencer por 108-94. Bom, no primeiro tempo, o Clippers teve uma boa produção no ataque, né? Eric Gordon, Kawhi Leonard e o Russell Westbrook conseguiram entregar bastante no ataque, só que o time acabou sofrendo demais com o Luke Kennard vindo do banco, né? O Kennard entregou 4 bolas de 3 vindo do banco do Grizzlies e muito graças a ele, Memphis conseguiu ir para o intervalo na vantagem. No segundo tempo, surpreendendo todo mundo que estava assistindo o jogo, o Tyronn Lue não colocou o Kawhi Leonard para jogar. Kawhi não jogou o segundo tempo, o Tyronn Lue nem quis explicar o porquê que o Kawhi não jogou, e isso acabou prejudicando muito o Clippers, tanto no ataque como na defesa. O Russell Westbrook, inclusive, na entrevista pós-jogo, disse que ele não sabia que o Kawhi não iria jogar e ele afirmou que isso prejudicou muito o time. E o Memphis, que não tinha nada a ver com isso, se aproveitou da ausência do Kawhi, botou um volume de jogo muito bom. Desmond Bane teve uma grande performance no segundo tempo e o Grizzlies garantiu a sua 49ª vitória na temporada. Já o Clippers chegou à sua 37ª derrota. Destaques da partida: Desmond Bane e Luke Kennard. Desmond Bane entregou 22 pontos e 9 assistências, jogou muito bem o Desmond Bane, e o Kennard fechou a partida com 17 pontos e 5 bolas de 3 convertidas. Golden State Warriors encarou o San Antonio Spurs e, mesmo passando um sufoco maior do que era esperado, Golden State venceu por 130-115. Vamos lá. No primeiro tempo, por incrível que pareça, o jogo foi muito equilibrado. E por que eu falo por incrível que pareça? Porque estamos falando de um San Antonio Spurs que briga para ter uma das piores campanhas da temporada. E mesmo assim, o San Antonio fez jogo duro no primeiro tempo. O Golden State foi pro intervalo na frente, muito por conta do Curry e do Jordan Poole, que combinaram para 29 pontos, né? Os dois fizeram o ataque do Warriors render, até porque os outros jogadores ali não entregaram muita coisa, né? O próprio Klay Thompson teve um péssimo primeiro tempo. Então, se não fosse o Poole e o Curry, o Warriors poderia sim ter ido para o intervalo na desvantagem, porque o San Antonio teve uma ótima produção. O Malaki Branham, inclusive, teve um ótimo volume de jogo. No terceiro quarto, o San Antonio botou muita pressão, conseguiu ter um ótimo desempenho no perímetro, entregou 6 bolas de 3 e virou a partida. Só que o Spurs não conseguiu desgarrar muito no placar, porque o Klay Thompson veio para o jogo no terceiro quarto e com 16 pontos manteve o Golden State a 2 posses de diferença. E no quarto período, o Klay continuou produzindo, Curry e Jordan Poole voltaram a brilhar e com Gary Payton entregando muito na defesa, o Golden State conseguiu reassumir a liderança da partida e fechou o jogo muito bem e garantiu sua 41ª vitória na temporada. Já San Antonio chegou à sua 58ª derrota. Destaques individuais da partida: Stephen Curry com 33 pontos e 7 bolas de 3. Klay Thompson com 31 pontos e também 7 bolas de 3. E Jordan Poole com 27 pontos e 6 bolas de 3 foram os grandes nomes dessa vitória do Golden State. Cabe destacar também o ótimo papel defensivo que o Gary Payton teve vindo do banco.
Sacramento Kings encarou o Portland Trail Blazers e, com uma performance fantástica do seu ataque, Sacramento venceu por 138-114, cara. O Sacramento dominou o jogo de cabo a rabo, né? Do começo ao fim, Sacramento dominou a partida, o time não fez menos de 30 pontos em nenhum quarto e não perdeu nenhum quarto, né? O Kings dominou totalmente o jogo, o time fechou a partida com 4 jogadores com mais de 20 pontos marcados. Cara, um domínio completo, né? O time chegou a 47 vitórias na temporada. Já o Portland chegou à sua 45ª derrota e oficialmente perdeu qualquer tipo de chance de pós-temporada. Todo mundo já sabia que o time não ia para pós-temporada, mas ontem foi a derrota que sacramentou e tirou qualquer tipo de chance de playoff, né? Destaque individual do Kings, é até difícil destacar só um cara, porque o time foi muito bem no coletivo, só que se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Sabonis, né? Foram 20 pontos, 12 rebotes e 8 assistências para o Saboninho. Phoenix Suns encarou o Denver Nuggets e mesmo enfrentando um Denver sem Jokic e sem Jamal Murray, o Phoenix teve dificuldade de vencer, mas conseguiu vencer por 100-93. No primeiro tempo, o Phoenix deu a impressão de que conseguiria uma vitória tranquila, até porque defensivamente o Suns engoliu a equipe do Denver e no ataque Kevin Durant e Devin Booker tiveram uma ótima produção e fizeram o Phoenix ir para o intervalo com uma vantagem de 20 pontos. Só que no segundo tempo, o Phoenix caiu demais de produção, mas demais mesmo. E Aaron Gordon apareceu bem pra caramba, conseguiu ter uma ótima entrega no ataque e sufocou o Phoenix Suns. O Phoenix só foi decidir mesmo o jogo na reta final do quarto período, porque até ali o time tomou uma puta de uma pressão, mas o time venceu, garantiu sua 42ª vitória e o Denver chegou à sua 26ª derrota na temporada, né? Destaques da partida, pelo lado do Phoenix Suns, Kevin Durant entregou 30 pontos e, se liga nessa, hein? Kevin Durant não sabe o que é perder com a camisa do Phoenix Suns, hein? O homem é pé quente, tá pé quente. Pelo lado do Denver, cabe destacar o Aaron Gordon, foram 26 pontos, 8 rebotes e 6 assistências para ele. E para fechar, vamos aqui falar sobre a vitória do Los Angeles Lakers para cima do Minnesota Timberwolves por 123-111. Bom, no primeiro quarto, o Minnesota teve uma ótima produção, tanto no ataque como na defesa, né? Defensivamente, o Jaden McDaniels foi excelente marcando o LeBron e também foi muito importante na contenção ao Anthony Davis. E no ataque, tendo ali um Mike Conley, tendo um Karl Anthony Towns produzindo bem, Minnesota fechou o primeiro quarto com 2 pontinhos de vantagem. No segundo quarto, o Lakers conseguiu assumir a liderança logo de cara, né? O time conseguiu ali uma run de 8-0, só que aos poucos o Minnesota foi retomando o controle da partida, a defesa do Minnesota foi muito bem no segundo quarto, e com Anthony Edwards aparecendo bem no minuto final, o Wolves levou 10 pontos de vantagem para o intervalo. Só que no segundo tempo, o jogo mudou completamente, né? O Lakers voltou muito mais agressivo na defesa, Vanderbilt, Anthony Davis, o Rui Hashimura vindo bem do banco, sabe? Deram uma intensidade defensiva muito boa pro Lakers. E no ataque, Anthony Davis deitou e rolou no garrafão do Minnesota e mesmo sofrendo ali uma leve torção no tornozelo esquerdo, AD seguiu na partida e foi o grande nome da virada do Los Angeles Lakers. Na reta final, o Lakers até conseguiu ali cozinhar muito bem o jogo com o Dennis Schroeder e conseguiu garantir sua 39ª vitória na temporada. Já Minnesota chegou à sua 39ª derrota. Com essa vitória, o Lakers se consolida no top 7 da conferência e fica muito perto de conseguir uma vaga direta para os playoffs. E detalhe, hein?
Pela primeira vez desde janeiro, o Lakers fica com campanha positiva. Vitória muito importante, né? Destaques individuais do jogo. Anthony Davis foi o grande nome da partida, foram 38 pontos, 17 rebotes e 2 bloqueios, mas eu também quero destacar aqui o Dennis Schroeder. Veio bem demais do banco, 11 pontos, 6 assistências, gostei muito do Dennis Schroeder. LeBron teve uma atuação meio discreta, até porque o McDaniels fez um ótimo trabalho defensivo. Pelo lado do Minnesota, quero destacar, além do McDaniels, que defendeu muito bem, o Mike Conley teve uma ótima atuação. Foram 25 pontos e 7 assistências para ele, tá bom? Pessoal, é isso, hein? Obrigado a você que ficou comigo até o fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. Então, se você ainda não tem essa plataforma maravilhosa, garanta já a sua. E é isso, a gente se vê no decorrer do dia com muito conteúdo. Hoje, inclusive, vai ter vídeo explicando o formato do novo torneio, né, que a NBA terá no meio da temporada. Lembra daquela ideia que o Adam Silver deu de ter um torneio ali no verão, um torneio extra? Então, foi aprovado e eu vou explicar para você como que esse torneio vai funcionar. Também foi aprovado algumas mudanças nos contratos dos jogadores. Eu vou explicar tudo isso num vídeo que vai sair mais tarde. Então recomendo que você fique ligado no canal para não perder. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.